Na verdade, a palestra... E quem recebeu o cristal tem um adicional. A gente vai tem uma taxa extra. Dinheiro na carra extra. Bom, gente, a palestra, na verdade, ouvindo a palestra do Paulo, eu pensei, nossa, estamos todos na sintonia mesmo, né? Estamos convergindo no mesmo propósito, acho que somos amigos, afinal. Com certeza, amigo. Bom, o tema é prosperidade na nova era, né? A escolha do tema nasce de algumas reflexões pessoais, né? E, enfim, dentro desse contexto todo do que a gente já estava ouvindo agora, tem algumas colocações, eu já peço que vocês sejam pacientes, caso eu acelere muito na minha fala, às vezes eu pego no tranco, ponho a quinta e vou embora, né? Mas, bom, com essa temática da palestra, a ideia é trazer uma reconfiguração de algumas crenças limitantes que a gente tem sobre a prosperidade, que muitas vezes impedem a gente de prosperar realmente. Ressignificar o que é prosperidade, de fato. Traçar novos parâmetros para a criação de uma realidade próspera nas nossas vidas. E uma perspectiva, alimentar, né, fomentar uma perspectiva de uma abundância coletiva em prol de todos. Que é possível, sim. Né? Bom. Aí. Eu gosto de começar pela etimologia da palavra, falando sobre prosperidade, só para a gente assim, entrar na mesma onda de entendimento, né? A palavra prosperidade, ela vem de prospes do latim, que é a pro, a favor de, spes tem a ver com esperança, com espera. A própria palavra esperança presume espera em si, né? E bom, se a gente só esperar a prosperidade, a gente vai morrer esperando, né? Vai ficar igual a caveirinha ali no banquinho. E... bom, além da etimologia, vamos lá que é importante a gente entender algumas coisas aí. A ideia é prosperidade na era de Aquário, né? Mas então vamos falar sobre como que isso é visto na era de Peixes. Tá pra mim. O termo prosperidade na era de Peixes, ele geralmente é associado a um desenvolvimento profissional, aquela ascensão material, profissional, né? Aumento de poder de consumo, geralmente, né? Aumento da riqueza individual, acúmulo de bens, e com isso também aumento de um status, de uma relevância social. Eu fico cada vez mais importante se eu aumentar o meu poder de consumo, eu subo na hierarquia social, né, se eu aumentar o meu poder de consumo. E isso geralmente é associado à prosperidade. A pessoa que está próspera geralmente é aquela pessoa que pode comprar muito, que ela pode consumir muito. E essa métrica a gente sabe que não é sustentável, não dá muito certo, né? Ou pelo menos estamos descobrindo agora. Para ilustrar mais ou menos como é que as coisas funcionam na era de Peixes, eu vi... até não sei se não é do Scorsese lá também, um fluxograma de como as coisas funcionavam aí, ou ainda funcionam aos pouquinhos aí, capengando na era de Peixes. Em que eu tenho sempre uma figura central, um guia extraterrestre, pode ser um Jesus Cristo, pode ser o patrão lá da empresa, pode ser o pastor da igreja e tal. Sempre uma figura central que oferece algum conhecimento. Pode ser uma escola iniciática, pode ser uma corrente filosófica, pode ser o que quer que seja. Mas existe uma predominância na era de Peixes, nesse período que a gente vinha passando, de vamos dizer assim, um núcleo central que distribui um conhecimento que a gente aceita ou não e tal. E, bom, isso vem mudando, mas antes de eu falar sobre isso, vamos ver. Assim, essas crenças limitantes que a gente vem vivendo, vocês imaginem que quando uma alma ela vem para a matéria, deve ser uma experiência muito chocante, né? Imaginem nós como um ser sutil, sublime, né? Unido ao todo. De repente a gente vem parar nesse invólucro material aqui, esse saco orgânico, né? Que se expressa por aqui, cheio de necessidades fisiológicas. Então a gente chega lindamente, como aquela criaturinha no colo da Thaís ali. A gente sente fome, a gente sente sono, a gente sente um monte de necessidade fisiológica. E isso é só um desconforto que a gente precisa suprir. Então a gente, talvez um dos principais limitantes de quando a gente vem para essa experiência material, essa ilusão de que a gente está separado das outras coisas. Então eu me entendo como um indivíduo, eu tenho, inevitavelmente, por estar nessa experiência material, eu tenho um ego, esse senso de indivíduo que eu tenho, né? Essa noção de eu. E isso faz com que eu me sinta, se eu sou isso aqui, eu não sou essas outras coisas. Eu não sou o Romeu, eu não sou o Thiago, eu não sou a Ana, eu não sou... Enfim, eu me sinto separado das outras coisas. E esse sentimento de separação, eu diria que talvez seja um dos maiores contrastes que a gente sente quando vem parar aqui na matéria. E isso faz com que a gente não se sinta mais conectado. A gente acaba, vamos dizer assim, perdendo um pouco o nosso senso de unidade quando a gente vem parar nessa experiência material. E com isso, então, junto com essas necessidades físicas que a gente vai experimentando, a gente tem carências inatas, inerentes ao nosso ego.
E isso faz com que a gente fique numa busca incessante por preencher esse vazio. A gente está sempre recrutando a atenção das outras pessoas, a gente vai adotando compulsões alimentares, compulsões sexuais, compulsões de várias formas para... Freud explica, né, todo esse desenvolvimento da nossa psique baseado no suprir essas carências, nesses prazeres que trazem temporariamente essa sensação de preenchimento, né, de preencher esse vazio. Então com isso a gente vai aprendendo como viver, a gente, né, vai sendo domesticado mesmo e vai sendo assim, progressivamente implantado um sonho externo dentro da gente. Então, alguns pacotes de crenças externas que a gente já tem aqui antes da gente chegar, eles vão sendo implantados em nós, principalmente com os nossos pais durante a nossa infância. Claro, eles aprenderam com os seus pais também, não tem culpa. Mas a gente também aprende com os professores, a gente aprende com os mestres que a gente adota, o pastor da igreja, a gente aprende com valores sociais, com a mídia de uma forma enorme também, que vai socando goela abaixo da gente vários valores, crenças mesmo que definem muito da realidade que a gente passa a viver. Então a gente, especialmente na infância, a gente vai aprendendo o nome das coisas, né? Em todo o processo de aprendizado nosso, a gente vai aprendendo isso aqui é câmera, isso aqui é colorida, luz e tal. A gente vai criando conceitos sobre as coisas e especialmente sobre como viver. Então a gente vai aprendendo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu vou aprendendo no que acreditar e no que não acreditar também. Eu vou aprendendo que algumas coisas são possíveis e que outras são impossíveis. E eu vou construindo todo um valor, eu vou somando diversas crenças que vão construindo a minha realidade. E esse conjunto de crenças, esse pacote de inúmeras crenças que a gente vai construindo, elas formam o que chamam de livro da lei aí interno nosso. E tudo que escapa esse livro da lei vai ser censurado por nós mesmos. Então, assim, é um conjunto de regras que a gente adota, e vou já antecipar aí que 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Então, tudo que a gente acha que a gente está pensando, na verdade, ali nos bastidores é que está acontecendo toda a nossa realidade, né? E esse conjunto de regras, a gente pode agir ou não conforme elas. Se a gente age conforme as regras, lá na nossa infância, enfim, durante toda a nossa vida, a gente é recompensado, especialmente com a atenção das pessoas, com a atenção dos nossos pais, com a atenção das pessoas que nós amamos. Então a gente recebe atenção, e receber atenção, que nem vocês estão fazendo agora comigo, faz a gente se sentir, preenchido de alguma forma. Eu estou recebendo atenção, temporariamente eu elimino aquela sensação de estar separado das outras coisas. Eu estabeleço um canal de comunicação e vocês estão dando atenção e isso dá essa sensação de preenchimento. Então a gente fica sempre procurando por essa sensação de ser amado. E, infelizmente a gente acaba vinculando isso sempre a algo externo e não interno, né? Então a gente acaba buscando sempre essa recompensa seguindo o nosso pacote de regras, seguindo esse livro da lei interna. E o contrário, se a gente quebra essas regras, se a gente ousa quebrar esses valores internos, a gente lida com o medo de ser punido. Então a gente está sempre entrando num mecanismo de luta ou fuga, assim, né, para as reações desse medo. E a gente acaba construindo todo um comportamento artificial, um comportamento que não é nosso, né? A gente vai tentando agradar as outras pessoas, basicamente, tentando manter esse conjunto de regras que a gente adotou. Então a gente finge ser algo para não ser rejeitado pelas pessoas. A gente vai construindo esses valores de quem a gente é ao longo da vida. E sobre essa questão dos medos aqui, eles são basicamente quem configuram essa realidade que a gente chama de matrix lá fora, esse sistema que a gente vê que não está dando certo, né? Esse conjunto hierárquico de regras que nos foram impostas, essas crenças que já estavam aqui antes da gente chegar, e os medos fazem uma manutenção desse estado. E para falar sobre os medos, na verdade, eu vou chamar a cavalaria agora, que eu sei que é o cara que domina bem esse tema, né, que puder falar sobre essa questão aí, Legal. Então o que acontece nesse sentido? Os medos, eles nos afetam a nossa realidade de uma maneira que a gente nem compreende. Os medos muitas vezes a gente entende como aquele fator de pânico, aquele fator de correr de algo, assim, daquele bicho papão, né? Mas eu entendo os medos como aquela configuração inconsciente que a gente fez na mente. E esses medos, eles atuam de uma forma tão que constrói a nossa realidade que a gente nem acredita. Então eu vou dar alguns exemplos pessoais de alguns medos que eu tinha e já digo de pronto, esses medos são possíveis de serem reprogramados, assim, é possível de a gente reconfigurar toda essa nossa base, todo esse banco de dados, dessa configuração, principalmente que vem através de tudo isso aqui, né, desse fluxograma da Ela de Peixes.
Então o que acontece? Nossa realidade ela vai sendo produzida assim, em muitas situações onde a nossa lógica é desafiada, onde a nossa situação, os nossos estresses do dia a dia vão tomando conta. Eu tinha todo ser humano nasce com medo básico, com medo de... Sabe qual que é esse medo? Medo da solidão. De se sentir sozinho, né? De se sentir sozinho. Basicamente esse programa que já vem formatado no nosso sistema, ele vem de uma origem, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente é bebê, como o Joaquim, a gente precisa de alguém para sobreviver. Então esse medo básico ele começa a surgir justamente como uma ferramenta desse sistema, dessa mente. Porque sem ninguém a gente não conseguiria se alimentar, tomar banho, fazer muitas coisas. E justamente nessa ferramenta que é utilizada, que é esse medo básico, se a gente não perde isso no decorrer da vida, muitas vezes eles nos controlam, né? Eles moldam a nossa realidade. Eu tinha um medo muito grande, que era o medo de não ser capaz. E como que esse medo moldava a minha vida? Todas as vezes que eu precisava fazer alguma atividade, muitas vezes que eu precisava construir a minha realidade de uma forma positiva, naquilo que eu amava, naquilo que eu sentia, esse medo me travava. Muitas vezes em provas decisivas, muitas vezes em conversas decisivas, muitas vezes em situações que construíam minha realidade de forma efetiva, esse medo me travava. E é engraçado falar sobre o medo, porque o medo, ele basicamente, além de construir a nossa realidade, ele nos interfere de uma forma muito ampla. Toda vez que a gente cria um medo, aquelas emoções que a gente sente no momento onde o medo foi criado, como raiva, culpa, inveja, insegurança, frustração, ansiedade, todas as vezes que o nosso pensamento passa por perto desse medo e ativa esse gatilho, essas mesmas emoções vão ser sentidas. Então, basicamente, a gente vira uma repetição de situações inconscientes, de pensamentos que ativam os mesmos medos nas mesmas circunstâncias. E fica repetindo um ciclo, construindo uma realidade constantemente. Exatamente. E a gente fica navegando nessa realidade sem se dar conta. Por outro lado, existem os sentimentos. Amor, paz interior, felicidade, compaixão, prosperidade, né? Que são algo que transcende a mente. Enquanto as emoções são formas de perceber a realidade que a mente cria, os sentimentos não. Os sentimentos já nos conectam ao nosso eu maior. Os sentimentos já são formas energéticas muito superiores. São vibrações muito superiores. E essas vibrações superiores com sentimentos têm essa característica e a possibilidade de romper os medos. Então muitas vezes essa realidade é moldada porque a gente dá tanta atenção à mente, dá tanta atenção aos pensamentos, dá tanta atenção àquilo que constrói a nossa realidade de uma forma negativa. A mente ela pode ser como uma lâmpada. A gente pode ativar ela no lado positivo ou negativo. Depende do que a gente sente de construir nossa realidade, né? Então toda vez que a gente vai construir a nossa realidade com base nessas crenças limitantes, com base em tudo isso que a gente traz de bagagem, de traumas, de situações negativas, de situações que nos causam dor, a gente pode construir a realidade a partir dessas dores, né? E sobre isso até, assim, sobre como a gente constrói essa realidade a partir das dores, um dos principais, talvez, frases que a gente repete para si mesmo o tempo todo é que a gente não é bom o bastante. E que se a gente só vai ser bom o bastante se a gente seguir esse código de regras que a gente já tem estabelecido dentro, como o que é possível, o que não é, aquilo que, enfim, que a gente aprendeu que a vida é assim. No mundo existe fome, se eu não ralar o dia inteiro, todo dia, toda hora, se eu não estiver suando a camisa, eu não vou ter recursos para ser feliz. E a partir do ponto a gente não precisa que ninguém mais domestique a gente, né? A gente mesmo trata de se punir e de se dar recompensa, mas especialmente de se punir se a gente foge esse código de leis que a gente estabeleceu ou que afinal socaram goela abaixo da gente, né? E então a gente se identifica com tanta força com essas crenças que a gente vai adotando que a gente ela
A gente se identifica com elas, que qualquer possibilidade de romper com essas crenças, a gente luta contra isso como quem luta contra a amputação do membro. E a gente sente aquilo como parte de nós mesmos, a gente se identifica muito com as nossas crenças. E esse livro da lei a gente tem ali nos bastidores da nossa consciência, esse 95% que está rodando o tempo todo ali. Tem um juiz ali dentro que está sempre julgando tudo que a gente faz. Então eu vou fazer qualquer coisa baseado nesses medos, nessas crenças limitantes, e esse juiz está falando ali, realmente você não vai ser bom bastante. Aí a gente fala, nossa, olha, eu fiz cagada e tal. E o juiz vai lá e fala, você fez cagada mesmo. Então a gente está sempre se identificando como a vítima desse juiz que somos nós mesmos, que é esse pacote de crenças que a gente tem lá e que está constantemente modelando a nossa realidade. E a gente vai coletando a opinião das pessoas, vai se baseando em todas as crenças externas a nós, para construir todo um senso de perfeição que com certeza você nunca vai chegar nessa perfeição. E isso vai servindo justamente para motivar essa manutenção desse senso de não ser o bom bastante. E com isso a gente acaba aprendendo a negar a gente mesmo, a negar as nossas próprias virtudes e tal. Isso gera um monte de sofrimento, de dramas emocionais, põe a gente em cada fria, que a gente sempre se sente vítima, né, das situações que a gente se coloca e esquece que nós somos exatamente os responsáveis por elas e que elas acontecem justamente por causa daquele sistema de crenças. E com isso a gente vai traçando inúmeros compromissos. A gente traça compromissos com os nossos pais, eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou ser aquilo quando crescer, eu vou ser aquele outro. Cria compromissos com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, mas os piores são aqueles compromissos que a gente traça com a gente mesmo. Se fosse um compromisso só, não teria tanto problema. Mas a gente tem um pavilhão gritando, um monte de conversarada lá dentro da nossa cabeça, que são inúmeros compromissos que todo dia que a gente acorda, eles estão ali para drenar a nossa vitalidade e fazer com que a gente diga, não, a vida é assim mesmo, eu vou ter que me ferrar mesmo, eu vou ter que viver isso que eu não concordo, na verdade nunca aceitei, mas eu vou ter que viver a vida assim mesmo. E bom, o que muda então na era de Aquário? O que é essa mudança, né? Como fica, parece pessimista essa visão assim, né? Pô, a gente recebeu um sistema de crenças que está encalacrado lá no nosso subconsciente e vai ser assim para sempre? Na verdade não. Até o Paulo estava falando ali sobre a transição de eras. Eu vi uma explicação que me satisfez bastante, que assim, supondo que isso aqui é a era de peixes, ela a partir de um ponto, aqui com o passar do tempo, ela está decaindo. E a era de Aquário, com o passar do tempo, estava inativa e ela passou agora, vamos imaginar que isso aqui é uma escala de tempo, né? E com o passar do tempo a era de Aquário está subindo. Eu ouvi falar, e isso eu achei bastante coerente, que esse ponto aqui foi o 21/12/2012, em que, vamos dizer assim, a influência do padrão da era de peixes, ele deixou de exercer tanta influência, ou uma influência maior, do que a era de Aquário. Então, esse padrão energético, vamos dizer assim, que existia na era de peixes, ele vai deixando de existir e vai dando espaço para um outro fluxo de energia, que eu logo vou chegar nele. Bruno, então realmente o mundo acabou, né? É o fim dos tempos. O fim dos tempos. É o fim desse tempo para começo do fim próximo. de uma era. Acabou. Exatamente. Dá pra pensar assim, quando a gente tá no ego yin agora, a gente tá vivendo a era de peixes. Exatamente, porque a gente se coloca na condição da vítima aqui. Eu já paguei, mas vamos pensar assim, na era de peixes, o objetivo de qualquer cidadão, se usar o termo do Roberto, cidadão, é sempre subir de casta aqui, né? A gente associa a prosperidade e o sucesso a eu chegar lá em cima. Então eu estou subindo o degrau da vida. Saia na frente dos seus concorrentes e tal, aquela noção capitalista, assim, de chegar lá em cima. Eu vou ter que estar no topo da pirâmide lá e, de preferência, proteger meu espaço, que se chegar mais gente eu vou estar ameaçado, porque cada vez vai reduzindo aqui o espaço, né? E, bom, a queda disso também é associada ao fracasso, né? Então a pessoa que cai de posição social, nossa, né? Minha vida agora não teve mais sentido, acabou, eu fracassei, né? E, bom, isso tudo muda de caráter a partir dessa influência da era de Aquário que começou a chegar. E o que muda? A gente fala dessa transição de era como o salto quântico, né, de realidade, em que a gente passa a não operar tanto pelas emoções, mas sim pelos sentimentos. É o salto quântico. Quer ver? Eu vou usar laranja. Vamos supor que isso aqui é o centro do átomo ali, né? Trazendo de volta a física quântica lá, quando você tem o núcleo do átomo ali,
um elétron que está orbitando em qualquer lugar aqui, e pensando que o núcleo do átomo pode ser o Sol do nosso sistema solar, com os planetas em volta, ou pode ser o centro da galáxia, com os inúmeros outros sistemas em volta, mas vamos pensando no átomo, que o elétron está num lugar aqui, numa camada, e ele precisa receber energia, ele precisa receber luz, e quando ele vai recebendo energia, ele chega num ponto crítico em que ele faz o salto quântico. Então ele passa a estar na próxima camada em qualquer outro lugar dela. E, bom, a gente está passando por um monte de explosão solar, a gente está passando por uma influência muito maior do Sol central da nossa galáxia. Inclusive estamos... Ontem que teve a maior explosão solar nos últimos 20 anos. Né? Tá aí os dados que não deixam mentir, né? E então a gente está recebendo toda uma infusão de energia, uma infusão de luz propriamente dita, que está promovendo esse salto quântico. Então isso não é ao acaso que o pessoal diz dessa era da luz, porque é uma era em que a gente está recebendo muita luz. Um exemplo disso que fica muito claro é que se você pegar um cidadão lá, sei lá, 5.000 anos atrás, e colocar esse cara há uns 2.000 anos atrás, ali na época de Jesus, ia ter bastante diferença, mas esse cara está mais ou menos em casa, né? Agora, se pegar alguém dos 50 anos atrás e por hoje, 50, a gente está falando aí de milhares de anos e agora uns 50 anos atrás, essa pessoa ela vai estar num mundo completamente diferente, ela, né, celular, Wi-Fi e tal, nossa, que é isso, né? Então a gente está passando por um crescimento muito exponencial, assim, tudo está se acelerando com uma intensidade enorme. E com isso, com essa infusão de luz e de consciência, a gente vai se dando conta que nós não somos só esse saco biológico aqui, dessa expressão tridimensional. Com o florescer dessa nova era, a gente vai tomando consciência da nossa interdimensionalidade. Ou seja, eu vou além do ego, eu vou além desse senso, dessa experiência material, que me diz que eu preciso estar sempre suprindo as minhas necessidades baseados no medo, baseados nesse sistema de punição e recompensa que eu estava explicando antes. Então, a gente passa a reconhecer a nossa individualidade não como ego, mas como essa expressão única, essa centelha única da existência, e algumas tradições chamam de eu maior, mas isso em prol de uma unidade. E com isso, então, a gente pode pensar aí no fluxograma, assim como esse aqui era na Era de Peixes, que é o fluxograma da Era de Aquário, em que a gente tem toda uma rede de indivíduos que não estão mais dispostos num sistema hierárquico, eles estão numa rede que se interconecta de diversas formas. Então, a gente tem um senso de unidade e de cooperação muito maior. Enfim, é só um esboço meio tosco, mas eu acho que esse mesmo esboço ele é muito bem representado pela flor da vida aqui. Mas enfim, deixa eu ir por partes, né? Então esse é o novo fluxograma que a gente diria da Era de Aquário. E falando sobre isso, essa transição de era é proposto aí até no livro do Sixto, né? Ele traz, assim, ou traduz uma nova leitura possível com essa transição de era das 7 leis universais lá, as 7 leis herméticas, né? Enfim, são 7 leis. E eu gostaria de trazer uma delas, que é a lei do mentalismo, que nos diz que o todo é a mente e o universo é mental. Isso serve para explicar que a gente tem um poder de criação mesmo da realidade, porque todas as circunstâncias que a gente passa, todas as coisas, tudo que a gente vive, precisa necessariamente ser concebido em nossa mente. Nada existe sem antes passar pela mente de alguém. Essa casa aqui, esse ambiente só existiu porque primeiro alguém pensou, vamos fazer isso aqui, assim, assim, assado e tal. Mesmo que os polacos tenham errado aí o esquadro da casa, né? Mas primeiro precisou passar pela cabeça de alguém para que essa realidade se manifeste. Então, esse novo paradigma do princípio do mentalismo é o paradigma da atração que a gente fala. Que a gente fala de lei da atração, né? Existem muitos céticos sobre a lei da atração, porque às vezes ela é vista como, não, eu vou ficar pensando numa coisa, numa Lamborghini, a Alakazam, ela vai aparecer aqui no meu tempo. Né? Não é bem assim. E esse princípio da atração, ele nos mostra que crer é criar. Então tudo aquilo no que eu acredito, eu estou criando. Assim como aquele velho sistema de crenças que a gente foi adotando ao longo da vida, vão criando uma realidade que alimenta uma estrutura que não é sustentável, a gente pode crer em novas coisas, reconfigurar os nossos paradigmas, reconfigurar os nossos valores para criar uma nova realidade. E a nossa mente, ela é uma parte ínfima do todo. Deixa eu dar um exemplo, que isso, o crer, o acreditar, o querer, está se fazendo com maior facilidade, maior rapidez. Ontem eu perguntei para você
perguntei para várias pessoas que passarinho era aquele. Aí você falou surucuá. Aí hoje o passarinho veio aí. E quem falou para mim? Tá vendo? Você queria? Eu. Não. Ele foi o primeiro que falou para mim. Tá vendo? Você queria, ele veio aqui se mostrar. Então, Belo exemplo, né? se você observar na sua vida cotidiana, os seus quereres, tanto para o bem quanto para o mal, tanto positivo quanto negativo, estão muito mais rápidos de acontecer. Isso. Com essa crescente exponencial da era de Aquário, isso está assim, papuf, né? Tomou, levou. Tomou, levou. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa crença, porque ela tá se expressando como realidade. E assim, ó, eu falo por experiência própria, e até a escolha desse tema para a palestra vem de algumas vivências pessoais, que incluem, por exemplo, essa casa aqui, que está recebendo o povo, isso nasceu, na verdade, de uma crença, de que é possível viver uma vida sustentável, uma vida feliz na simplicidade. E, bom, tá aí, eu não imaginava que eu conseguiria construir uma casa, mas em algum momento eu acreditei, e ela tá aí, né? Posso dar um exemplo do que aconteceu agora há pouco? Eu estava falando com o Pedro de didgeridoo, né? Se tivesse um didgeridoo para chamar o povo, né? De repente saiu o Pedro lá. Daí eu falei plim, daí ele plim. Parece mágica, né? Nossa. Mas é uma lei universal. O nosso poder de criação, ele vem necessariamente a partir das nossas crenças. Então, isso porque a nossa mente, ela é uma parte ínfima do todo, do universo, mas é semelhante ao todo, é semelhante a isso que a gente chama de divino, de profundo. Me permite uma... Por favor. Então eu estava comentando sobre esse medo de não ser capaz, né? E como esse medo estava criando essa realidade, em todas as formas. E todas as vezes que isso acontecia, eu mudava a realidade a partir dessa sensação, né? E quando isso começou a desaparecer, isso começou a ser trabalhado, minha vida virou de ponta cabeça, para melhor. Porque tudo o que acontecia nesse sentido era uma criação da minha realidade com base em tudo aquilo que eu não queria que acontecesse. E tudo aquilo que eu não queria que acontecesse, acontecia. Interessante. Agora, quando eu vi, quando eu entendi que isso era importante de ser rompido, essa estrutura do medo era importante de ser rompida, essas crenças limitantes eram importantes de serem limpadas, muita coisa começou a acontecer. Não sou exemplo para nada, né? Mas as pessoas próximas aqui me conhecem, eu vinha de um curso que eu não gostava, de algo que eu não gostava de trabalhar, a vida estava me empurrando para algo que eu não queria, que era tudo que eu tinha medo que acontecesse. Agora chegou um momento em que é onde essas crenças, onde esses medos foram perdendo força, foram perdendo intensidade, e a realidade começou a se alterar. Então, assim, pensa que, claro, será que é só crer para que as coisas aconteçam? Não, eu vou ter ação. A ação, ela tem um papel fundamental dela. Mas a gente é ensinado que a gente tem que agir o tempo inteiro. A gente acorda às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então a gente, assim, rala o dia inteiro para no final do dia ter um sossego. Rala a semana inteira para no final de semana ter um sossego. Rala o ano inteiro para as férias. A vida inteira para a aposentadoria. A gente espera viver uma vida inteira para amanhã chegar no paraíso. E, na verdade, a gente já vive no inferno e, na verdade, isso aqui também pode ser o paraíso. Basta a gente crer que é possível viver o paraíso hoje, não amanhã, não no final de semana, não lá um dia, né? Tic-tac lá, né? E, bom, se eu acredito que eu preciso ralar, que a vida é dura e a vida é assim mesmo, eu vou precisar me lascar, para não falar outra palavra, para que um dia eu possa ser feliz, então o universo vai dizer sim, então é assim mesmo, né? Eu acredito nisso, eu estou criando isso. E, claro, a ação tem o papel dela, mas é muito importante saber o momento de parar também. A gente é acostumado nesses valores, especialmente ocidentais, a considerar o trabalho como mais importante do que o descanso. A gente aprendeu a conferir elogio, por exemplo, a uma pessoa, não, esse é o trabalhador, mas a gente não fala, esse é descansador como uma coisa positiva. Porque, na verdade, essas duas coisas se equilibram ainda assim. E elas são igualmente importantes e só é possível desenvolver alguma coisa de uma forma harmônica se eu consigo equilibrar essas duas coisas. E aí eu vou recorrer um pouco à filosofia oriental aí. Por exemplo, os japoneses, né, eles têm muito do Zen linkado à questão marcial. E dentro tem uma linha que chama Kyudo, que é uma arte da arquearia Zen.
E eu acho que ela traz um ensinamento sobre essa questão mesmo, que acredito ser bastante pertinente, que o arqueiro, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele sabe que o poder de criação dele está sendo acertar o alvo lá. Então ele sabe exatamente que ele quer acertar o centro daquele alvo. E ele sabe que para isso ele vai precisar aplicar uma certa força e retesar esse arco. E aqui é onde a gente erra, que é não soltar, deixar a flecha aí. Às vezes a gente quer controlar tanto a nossa vida, que a gente quer pegar a flecha e ir lá e cravar ela lá do jeito que aconteça também. E a sabedoria da água, né? A fluidez, olha o riozinho lá, por exemplo. Não importa a pedra que exista, a curva que tem, e que tem várias, né? Não importa, ele vai achar o caminho dele na suavidade, na entrega. A água, ela vai achar o caminho dela. Esse é o princípio que nos aforismos lá do taoísmo, eles chamam de Wu Wei, né? O agir pelo não agir, que é de uma sabedoria incrível. O esforço ele não é uma coisa positiva. Ser esforçado, esforço é gastar força, é perder energia. E tudo no universo opera pela lei do mínimo esforço. A luz ela viaja em linha reta, é o jeito mais fácil de eu chegar de A até B. A planta ela vai desviando das pedrinhas, ela vai encontrando o caminho mais fácil dela de crescer. Só a gente que não, né? Só que, claro, esforço não é uma coisa positiva, mas a dedicação sim. Então não significa que eu não vá me dedicar às coisas, mas sim que eu vá adotar uma dedicação fluida, sabendo aqui que realmente tem sentido na minha vida, aquilo que realmente vem lá da minha essência e não daqueles valores limitantes que socaram goela abaixo da gente. Então eu não passo mais a agir baseado nos meus medos, mas sim naquilo que parte da minha essência. Aí fica fácil eu me dedicar às coisas, porque aí eu estou me dedicando de coração, bem da alma mesmo. Eu acabo expressando a minha própria essência. E isso traz um sentido de cooperação muito grande, porque à medida em que eu reconheço em mim virtudes inatas da minha consciência, do meu ser que está muito além desse ego, eu ofereço isso ao bem do todo. Então isso vai possibilitando um sentido de cooperar. Eu somo, é como a flor da vida, é como esse padrão aqui da era de Aquário, em que cada um tem a oferecer aquilo que de melhor possui, e isso se cruza com os dos demais, respeitando a individualidade uns dos outros, mas sabendo que existe um senso de cooperação, que a gente está chegando num ponto comum, né? Por isso somos amigos. Então eu passo a agir ao bem do todo, o que possibilita, por exemplo, as comunidades, né? A comunidade que o Paulo mostrou ali brilhantemente na palestra dele. E isso vai trazendo uma ecologia espiritual, onde a gente respeita cada indivíduo, a gente respeita como cada um se expressa em sua essência, reconhecendo as diferenças não como limitantes, não com sectarismo, como o juiz lá dentro que está sempre julgando as diferenças, mas sabendo como que isso pode construir uma realidade melhor. Uma realidade que seja sustentável, né, aliando a tecnologia à própria natureza. E isso faz com que a gente possa quebrar aqueles velhos paradigmas que nos ofereceram, que a gente possa, juntos, cooperando, construir uma realidade nova em que a gente possa viver naquilo que realmente faça sentido para nós. Um senso de participação no nosso próprio destino. Então eu não vou desmoronar junto com todas essas profecias. Existem lá 500 e tantas poucas possibilidades, né? Então qual que nós vamos construir? Mas para que a gente consiga construir alguma delas, nós precisamos juntos oferecer tudo que de melhor a gente tem a oferecer. Então isso vai possibilitando a gente quebrar os velhos paradigmas e construir novos valores, novas crenças. Que na era de Aquário são baseados no universalismo. Não à toa, nossa proposta dentro da rede Rama, rede não à toa, né, se parece com isso, porque é uma rede universalista, uma rede que concede vários caminhos sem sectarismo, mas sabendo que isso tudo se deve a um propósito comum. A gente ter liberdade de ser quem a gente é em essência para construir uma nova realidade. E como que isso a gente alia a prosperidade? Que realidade é essa que a gente quer criar? Bom, a gente, com aquele modelo antigo, já foi mostrado em várias profecias, em várias realidades possíveis, uma destruição patética do nosso planeta, né? A gente está se encaminhando para isso com esse modelo vigente, que a gente felizmente está vendo bagunçar agora, né? E é possível criar uma outra realidade. E eu não sei vocês, mas eu gostaria de viver numa realidade próspera, então eu prefiro vibrar nisso. E como que a gente pode vibrar numa realidade próspera? A primeira coisa é aceitando a nossa natureza material, aceitando que essa experiência aqui, ela pode ser um paraíso abundante, e é já por natureza. Uma vez me falaram que quando eu não me sentisse próspero, corta um mamão e veja quanta semente tem lá dentro daquele mamão. Pense que cada semente dessas pode virar um mamoeiro junto com outras frutas que vão dar milhões de várias outras sementes. E a métrica de toda a natureza, ela é abundante, ela é multiplicar.
E a gente se isolou disso porque colocaram na nossa cabeça que não, que a gente tem que construir uma crença de que a gente tem um consumo que é incentivado na gente, exacerbado, e que nunca vai ser o bastante, que está crescendo muito mais a população do que os recursos e tal. E se a gente for analisar de uma maneira lógica, a gente vê que as coisas não são necessariamente bem assim. Então eu vou dedicando a minha ação ao planeta associada à entrega. Eu não vou ficando só na ação, assim como eu fico no consumo, consumo, consumo. Eu associo o agir pelo não agir, lá o Wu Wei dos chineses, né? Então com isso eu vou me conectando com a vida. Conexão com o espírito planetário que a gente tanto sentiu nesse encontro, né? Esse respeito ao sagrado feminino que é a Terra, assim, o respeito a esse ente, essa nave Terra que a gente está aqui, e saber que o zelo por ela, o expressar amor por esse lugar onde a gente vive, é justamente criar uma realidade próspera na nossa vida, onde a gente pode viver de uma maneira sincrônica, né? Cadê o Digerido? Tá ali já buzinando. Tudo na sincronia e na abundância. É possível, a gente vai construindo essa realidade à medida em que a gente crê nisso. E com isso é possível a gente viver uma cultura de paz, né? Viver um novo momento na Terra. Dizem que... bom, vamos pensar assim, a gente está aqui nessa realidade, nesse encontro, nesse final de semana, e ao mesmo tempo lá na cidade, lá em São Paulo, lá no centro, deve ter pessoas que estão enchendo a cara, indo para balada e tal. Vocês percebem como a gente está em outra dimensão? Pensando, abstraindo do nosso conceito sobre dimensão, a gente está numa realidade completamente diferente do que aquela outra realidade lá da Matrix. Isso por si só já é uma outra dimensão. E indo além um pouco, né, do conceito que talvez a gente tenha sobre dimensão. E é vibrando justamente nisso, crendo nessa possibilidade de viver a vida dessa forma, que a gente constrói uma cultura de paz. Eu sei que acelerei um pouco as coisas, esse é o último slide, era o que eu tinha para contribuir, gente. Eu acho que, na verdade, muito já, assim, eu sinto que o Paulo falou por mim muitas coisas, assim, eu fico honrado em ver que a gente está pensando junto, na verdade, que eu vejo que isso aqui já se torna algo tangível, né? A gente consegue perceber já que essas coisas vão acontecendo. Eu estava falando com o meu professor de geografia, que eu faço curso de meio ambiente, e a gente estava falando sobre as eras, que é necessário. Se for ver a história da planeta Terra em si, né, tem o seu lapso de tempo que não foi estudado e tal, mas é incrível como precisou de uma era, sei lá, mesozoica, era não sei tal era. Então, a gente conversou sobre essa data do 21 de 12 de 2012. E ele falou a mesma coisa que você falou para uma turma de leigos, assim, né? E que ficaram chocados, mas que você percebia que coube ali. Sabe quando você coloca uma semente? Né? Então ele falou assim, que simplesmente só foi a mudança de era. Que não precisou ser tão... Enfim, isso aí. Quanto as outras, né, que foi preciso, mas essa aos poucos ela vai se modificando, né? Sim. Isso que é incrível, até na mensagem de Godard, né, da Terra. Agora respondeu o homem, né? Todo esse tempo, e agora ela respondeu o homem de como ela se sente com tudo aquilo que ela teve que absorver. Claro, e se a gente for pensar que o ser humano, ele é mais ou menos não, ele é idêntico a uma praga para o planeta por justamente produzir essa destruição, né? Inclusive se você vê a imagem de satélite das cidades, ela se parece muito com a metástase de um câncer dos tecidos do nosso corpo, até com as estradas, assim, o enraizamento, né, que o tecido canceroso tem e tal, é idêntico. Macro e microcosmo aí, né? E, bom, a gente funciona exatamente como uma praga. A gente não, né? A Matrix lá. Então, assim, se a Terra vai precisar passar por um momento de purificação para se livrar dessa praga, eu não sei vocês, mas eu prefiro não ser a praga. Eu prefiro continuar do lado da Terra e não do lado da praga, né? E, bom, a gente vai vendo que é possível, sim, construir uma realidade que vive em sinergia mesmo com o planeta, né? Claro, algumas pessoas podem estar agarradas demais a vida como a Matrix oferece, agarradas demais nas suas crenças limitantes, nas suas emoções, nos seus medos, se identificando tanto com isso,
que eventualmente pode ficar justamente incompatível com esse momento planetário. Aí se faz necessário uma limpeza mesmo. Então esses aqui vão para um momento mais coerente com a sua evolução e esses continuam uma nova Terra. Por isso dizem da nova Terra, na quarta dimensão e tal. Então agora eu pergunto.